Olhamos para os temas do dia com a presença habitual às sextas-feiras de Henrique Neto. Boa noite, obrigada por estar aqui Boa noite. connosco. Vamos começar aqui por estes dados da execução orçamental, que dizem, no fundo, que o Governo tem muito pouca margem de manobra até ao final do ano. Ainda assim, o Executivo continua a dizer que as metas vão ser cumpridas, mas as contas estão um bocadinho mais apertadas. Não sei que haja um dinheiro escondido debaixo do colchão do Governo. Realmente será muito difícil vir a cumprir os objetivos. Mas, enfim, o Sr. Ministro das Finanças tem sido tão perentório a dizer que se vai cumprir o déficit que eu tenho que aceitar, ou temos que aceitar, que ele tenha uma solução qualquer, não é? Não sei se apenas a questão da ANA, não é? Se outras soluções que ele possa vir a ter, não é? Quando olhamos para estes dados, vemos que o IRC teve uma queda de 20%. Isto diz muito também sobre o que se passa nas empresas. Não se pode esperar que o IRC cresça ou até se mantenha, sabendo que as empresas estão a desaparecer e os resultados daquelas que não desapareceram são menores, não é? E, além disso, a tentação. As empresas têm sempre alguma margem de manobra, não é? Há sempre processo de apresentar resultados num ano ou no ano seguinte. Gerindo, digamos, a contabilidade de uma ou outra maneira. Digamos, não se pode fugir aos resultados positivos quando eles existem, mas podem ser adiados dentro de certos limites. E, portanto, é também natural que as empresas, para além de terem menos lucros, também procurem não pagar impostos agora porque precisam do dinheiro para outras, para não fecharem ou para resolverem os seus problemas de gestão. E, portanto, não é nada surpreendente, é perfeitamente natural que o IRC caia nestas circunstâncias. No que diz respeito à queda das receitas com os impostos, a verdade é que continuaram a cair, ainda assim caíram um pouco menos que no mês passado. Esta é, de resto, uma tendência que acha que se vai manter? Já se caiu tudo o que se tinha para cair neste ponto? Bom, eu não diria que caiu tudo, vai cair, provavelmente vai acontecer que vai cair cada vez menos, não é? Cai sempre, mas menos, até porque, digamos, é como um sistema de compressão, vai comprimindo, mas a certa altura há uma certa resistência, apesar de tudo, de alguma parte da economia, a cair mais, não é? E, portanto, é natural que se vá reduzindo essa queda mês após mês, é natural. Olhando para estes dados, e há pouco, quando ouvíamos a oposição a reagir a esta execução orçamental, diziam que, no fundo, o orçamento para 2013 ainda não foi aprovado e as previsões que nele constam já estão, no fundo, ultrapassadas. Essa é a convicção quase generalizada dos especialistas, não é? Das pessoas. E até dos próprios empresários, das associações empresariais, etc. Toda a gente com quem tenho falado, enfim, encolhe um pouco os ombros quando se fala do orçamento de 2013 e há uma convicção generalizada de que ele é incumprível. Não é possível cumprir um orçamento naquelas circunstâncias, não é? Nomeadamente no campo dos impostos, não é? E no campo das receitas. Portanto, mas o Governo, mais uma vez, o Sr. Ministro das Finanças, parece muito convencido de que o orçamento é possível de cumprir. O Primeiro-Ministro também tem vindo a dizer o mesmo, não é? Portanto, temos que aguardar. Agora, é facto que os primeiros 6 meses do ano que vem vão ser muito determinantes para a credibilidade quer do Ministério das Finanças, quer do próprio Governo, não é? Uma credibilidade que está um pouco mais posta à prova até, se calhar, internamente, porque externamente, porque olhamos para este rating onde o Ministro das Finanças subiu 2 lugares face ao ano passado e a verdade é que há 2 formas de ver o Ministro Vítor Gaspar, uma cá dentro e outra lá fora. Sim, isso ele realmente, mesmo cá dentro, toda a gente concorda, ou quase toda, que ele tem uma reputação internacional que é favorável, digamos, à imagem do país e digamos, tem dado alguma segurança aos nossos parceiros europeus, não é? Enfim, e isso é um ativo nesta questão da crise em que estamos a viver, não é? Mas, do ponto de vista interno, é muito importante, não é? E principalmente, ele revela uma grande e preocupante, a meu ver, indiferença em relação ao problema da economia. Ele, enfim, tem tratado das finanças, há quem lhe chame o Ministro do Orçamento, não é? Visto que é a sua opção. E não se vê do Ministério das Finanças uma grande preocupação com a economia. Poderá pensar que isso cabe ao Ministério da Economia propriamente, não é? E que não cabe
enfim, pronunciar sobre a economia a partir das finanças. Mas é evidente que a política financeira do país tem muito a ver com a economia, não é? Com o crescimento económico, etc. Portanto, é um pouco normal, digamos, que toda a comunicação pública, ou de grande parte da comunicação pública, não diria toda, mas grande parte da comunicação pública dos problemas económicos portugueses e financeiros são relatados por ele, nomeadamente nas negociações com a troca, e tudo passa praticamente por ele. O Ministro da Economia tem estado calado, enfim, de vez em quando diz umas coisas, os faits divers, mas realmente, em termos estratégicos de economia, não tem dito nada. E, portanto, passando toda a comunicação do Governo na área da economia e das finanças pelo Ministro das Finanças, torna-se um pouco estranho que apenas a parte orçamental seja, digamos, e a questão do déficit seja o único ponto, praticamente, em debate. Não é? Avançamos agora para esta Cimeira Europeia. Mais uma vez, o que mostra é uma Europa que não é capaz de chegar a consenso, que não é capaz de mostrar união. Pois, e mais grave que isso, sabe? O problema do orçamento, pronto, há sempre uma certa bargain na questão dos orçamentos, há sempre uma certa discussão, certo? Todos tentam ganhar alguns pontos, a Inglaterra por um lado, a França por outro, a Alemanha como árbitro, enfim, isso é histórico e é assim, sempre foi assim. E agora acabar por chegar a um acordo, nomeadamente pela pressão que os mercados estão a fazer. Mas é sempre assim, só chegam a acordo na 25ª hora, quando já não há outra alternativa. Mas o mais grave não é isso. A meu ver é que os fundamentos da política orçamental da Europa estão errados, a meu ver. Não é? Basta. A questão da PAC, a vossa peça mostrava o presidente francês a falar, mais uma vez, na PAC, porque é a menina dos olhos de ouro da França. Não é sustentável, não devia ser sustentável que uma parte tão relevante do orçamento da comunidade vá para a agricultura, ou seja, um problema agrícola. Digamos, eu não sei se era justo há 20 ou 25 anos a política de pagar para não produzir. Não é? Não sei, não vou discutir isso. Agora, é insustentável ao longo de tantos anos que essa política se tenha mantido praticamente imutável, com pequenas alterações, pequenas diferenças de sensibilidade, quer sensibilidade em produtos, quer sensibilidades nacionais, etc. Digamos, não é sustentável. A Europa defende um mercado livre. Muitas vezes cria grandes dificuldades aos países. Não é? Por exemplo, quando foi a questão da taxa social única, e se falou aqui em Portugal de diferenciar a taxa dos produtos bens transacionáveis dos produtos não transacionáveis, vieram logo os puristas da União Europeia dizer, mas isso é contra os regulamentos da União Europeia, é anticoncorrência, não sei o que e tal. É injusto do ponto de vista da concorrência. Mas então e a PAC? Os produtos agrícolas, não é? Onde é que está a concorrência na produção agrícola? Qual é a relação com o mercado, não é? Porque paga-se para não produzir. Os preços são artificiais da grande maioria dos produtos. Tem-se criado dificuldade a países terceiros, nomeadamente países do terceiro mundo, que não são permitidos produzir. Deixamos que a China venda produtos e faça até dumping de produtos industriais na Europa. Mas se forem produtos agrícolas que vindos de África ou da América do Sul ou do outro lado, já não temos a mesma atitude. Portanto, a estrutura, digamos, do orçamento europeu, por um lado é um orçamento ridículo, relativamente pequeno em relação à dimensão total dos orçamentos europeus. E, por outro lado, está inquinado principalmente pela PAC. E é precisamente, dizia que este orçamento era ridículo. Até que ponto é que este orçamento serve uma Europa que quererá afirmar no mundo, quererá crescer, quererá se calhar voltar a ter a importância que já teve outrora? Até que ponto é que este orçamento serve para isso? Pois, é contraditório com as... Bem, sei que não se andou muito nesse campo, mas é muito contraditório com a ideia de controlar a partir do centro, ou a partir, digamos, da União Europeia, muitas das decisões anteriormente assumidas
pelos países, não é? Do ponto de vista bancário, do ponto de vista dos orçamentos do Estado, do ponto de vista do crescimento económico e do emprego, enfim, fala-se hoje muito em políticas para o crescimento e para o emprego, que aliás seria no orçamento aquelas que mais perderiam dinheiro, não é? O que é um bocado contraditório. Mas, por um lado, há uma ambição na Europa de ser um verdadeiro bloco para o exterior, enfim, há um debate que o Presidente da Comissão possa um debate e com alguma probabilidade vir a ter sucesso, que o Presidente da Comissão possa ser eleito por sufrágio universal dos europeus, não é? No Parlamento Europeu isso tem vindo a avançar nesse sentido, não é? Portanto, por um lado, quer-se uma Europa mais una, mais forte, mas por outro lado quer-se manter orçamentos realmente muito ridículos e um orçamento ridículo e recursos muito limitados para fazer isso, não é? E mesmo até em outras coisas, sei lá, eu não sei porque não vi ainda, quais são os recursos que a Europa vai disponibilizar para as grandes redes transeuropeias, nomeadamente ferroviárias. Mas esse assunto ficou um bocadinho esquecido, a verdade é. Pois, mas enfim, apesar de tudo, algum dinheiro irá para essas redes. Mas estão a falar principalmente na parte física da rede, as linhas propriamente. Mas depois, do ponto de vista do funcionamento do sistema, são sistemas nacionais. Eu ainda agora andei pela Europa 2 semanas, quis levar o carro de comboio de uns sítios para outros, para não fazer muitos quilómetros de carro. E os sistemas há, mas é o sistema alemão, o sistema francês, o sistema espanhol, e o sistema inglês e a Inglaterra. A Inglaterra, por um lado, e a Alemanha, por outro, deixaram, o ano passado, de comercializar a forma de transporte através da França, porque a França criou tais dificuldades que eles acabaram por desistir e, portanto, a Alemanha tem uma linha realmente que transporta carros e pessoas para o sul de Itália, que é para as férias. A França tem de Paris para o sul da França. A Espanha não tem, porque tendo a França criado dificuldades a partir da Inglaterra ou da Alemanha, não passam a França, portanto, o sistema está, digamos, em pânico, digamos assim, não funciona, já funcionou melhor no passado, agora não funciona, e a União Europeia, ou digamos a Comissão, ou seja, a União Europeia, não vê que o mais importante não são as linhas, essas podem-se construir e devem-se construir, mas era criar um sistema racional de funcionamento de todas as redes transeuropeias, que era um grande aporte para a economia europeia. E isso, no fundo, também mostra aquilo que nós, cimeira atrás de cimeira, declaração atrás de declaração, temos vindo a verificar, que é a Europa, no fundo, cada líder se fecha sobre si e sobre o seu país, e preocupam-se verdadeiramente com aquilo que se passa no seu país e com a opinião pública. E muito pouco com a Europa, apesar de dizerem que querem uma Europa mais federalista. Digamos, os países pretendem utilizar a União Europeia para aquilo que lhe convém e manter a União Europeia afastada daquilo que nos convém. Não é? Aliás, esse debate que agora foi reaberto cá em Portugal sobre a regra de ouro, não é? Já lá vamos a seguir. Podemos ir a seguir. Mas prova que, na realidade, há muito pouco realismo, muito pouco sentido prático das coisas e que a União Europeia tem umas ideias, de vez em quando, um pouco atabalhoadas. Digamos, a Comissão vai procurando, digamos, fazer a bissetriz das diferentes ideias, mas depois é muito difícil chegar a conclusões. E, principalmente, chegar a conclusões que sejam perspectivas, que tenham em conta o futuro. Repare, eu até escrevi um texto esta semana devido ao facto dos ministros dos negócios estrangeiros terem estado reunidos, salvo ver, quarta-feira, até às 5 da manhã, de quinta, para tentar resolver o problema grego, e às 5 da manhã foram-se embora sem resolver o problema grego. Sim, porque a verdade é que tivemos 2 não decisões, no fundo, numa semana, não é?
E isto é um fenómeno, aquilo que eu disse em relação a isso, é um fenómeno moderno, que nem sequer está a ser bem estudado. Os governantes de topo, enfim, os líderes europeus, neste caso o presidente francês e a chanceler alemã, perante a complexidade dos fenómenos e das decisões, têm certa dificuldade em poder prever o que pode acontecer das suas decisões. Sei lá, facilitar a vida à Grécia ou não facilitar, como financiar a Grécia. São decisões complexas, porque é muito difícil prever o resultado. E, portanto, não resolvem. Entregam aos técnicos. Os ministros dos Negócios Estrangeiros, de alguma maneira, cumprem esse papel. Depois, os técnicos funcionam de acordo com os regulamentos, de acordo com aquilo que se estuda, com os livros, com a teoria económica. Ora, os livros e a teoria económica não têm resposta para problemas que são completamente novos. E, portanto, temos duas formas de imobilismo. Os líderes não resolvem porque o problema é muito complexo. Os técnicos também não resolvem porque não têm resposta técnica para a complexidade, porque são problemas completamente novos. Eu até dizia no texto que se fosse um Adenauer e um Mitterrand, provavelmente acabariam por resolver, um pouco assentimento. Mas resolviam, porque considerariam que as coisas não poderiam ficar sem decisão. E posto isso que me disse, que esperança é que há nesta Europa e nesta Europa sair da crise, no fundo, é que de facto, cimeira após cimeira, as desilusões vão sendo maiores, o descrédito naquilo que é o projeto europeu, o sentimento europeu que já foi muito maior do que é hoje em dia, de facto é um projeto a desmoronar-se. Sim, cada vez mais. Com muito pouca gente ainda a acreditar, no fundo. Tenho aí a fotografia do secretário-geral do Partido Comunista, que diz que a Europa é irreformável, não há possível reformar. É uma frase que, enfim, vinda do Partido Comunista, podia-se achar que era uma frase de um setor da política, mas é uma frase que cada vez mais não vem só apenas da esquerda, do centro, da direita, já é uma frase que vem de vários lados. A Europa pode vir a ser, e seria uma tragédia, penso eu, ser um projeto, a União Europeia pode vir a ser um projeto falhado, não tenho dúvida nenhuma. E tem muita gravidade porque o papel da Europa é muito importante no mundo. Não é? Sabemos que o mundo também está em grande convulsão. Os Estados Unidos têm problemas económicos e financeiros que não são inferiores aos da Europa. Estão a imprimir dinheiro a um ritmo alucinante. Não é? Absurdo. É difícil até imaginar o que é que aquilo quer dizer. Enfim, vamos ver o que acontece no Senado americano em relação aos limites do endividamento. Mas tudo isto está realmente uma polvorosa. E a Europa, apesar de tudo, é uma região velha, antiga, e velha aqui no bom sentido, antiga, com uma cultura que já deu provas no mundo e também para o mundo a convulsão europeia, ou digamos a falta de direção, de sentido de direção da Europa é preocupante. Porque depois temos a China, os únicos bloco que verdadeiramente hoje no mundo inteiro sabe para onde quer ir com alguma eficácia é a China. A China tem projetos há 10, 15, 20, 30 anos e está a construir a sua estratégia e a pô-la em prática, digamos, metodicamente, e é o único país onde realmente não há grandes questões, há problemas potenciais, mas do ponto de vista externo, a China é, digamos, aquele bloco económico que sabe claramente o que é que quer e para onde vai. Todos os outros blocos estão em grande dificuldade. Não? Olhando para este orçamento, pergunto-lhe se acha que é possível alcançar-se aqui um acordo em janeiro e, por outro lado, se Portugal pode conseguir aqui melhores números. O Primeiro-Ministro disse que esta proposta apresentada pelo Presidente do Conselho Europeu era um bocadinho melhor, no fundo não era ideal, mas vá. Pois o Primeiro-Ministro esta semana disse uma coisa que a mim me acordou, não é? Que estaria na disposição até de vetar o orçamento. Eu acho que era
Uma postura digamos, bastante diferente dos era uma últimos perspectiva que eu não tempos, estava nada à espera da personalidade e, digamos, do que é o nosso Primeiro-Ministro. É um bater de pé que é correto numa altura como esta? Eu acho que Países sim, em quer dizer, dificuldades até não porque, mereciam um repare, bocadinho mais de atenção? muitas vezes, se o bater de pé for claramente explicado e justificado, só prestigia quem bate o pé. Quem não... Há uma frase portuguesa que eu não vou aqui pronunciar porque ela não é muito bonita, mas é preciso muitas vezes dar nota de vida, sinal de vida, de que está vivo e que Portugal tem ideias e tem projetos e tem, digamos, e que sabe defender os seus interesses, não é apenas a França ou a Inglaterra. Gostou E dessa nesse atitude do contexto Primeiro-Ministro? de divisão entre os grandes, muitas vezes é o momento azado para um pequeno país conseguir mais vantagens, porque não é por causa de Portugal que eles vão deixar de chegar a acordo, não é? São trocos. Os grandes problemas são a França e a Inglaterra, não é? E a Alemanha, não é? Olhando agora para esta questão, precisamente da regra de ouro, que o PSD vai avançar com um projeto para a incluir na lei de enquadramento orçamental, como o PS defendia quando esta questão veio ao lume. O PSD e o Governo queriam incluí-la na Constituição e o PS falava então nesta lei de enquadramento orçamental. O PS, de resto, já vai dizer que isto é aqui um recuo do PSD e que, no fundo, está aqui ceder um bocadinho ao Partido Socialista. É muito importante que isto avance até ao final do ano, que o limite à dívida e ao déficit seja... Sim, não. Em primeiro lugar, essa questão do recuo e a questão... Repare, a política portuguesa é um bocado surreal às vezes. O PSD apresentou, ou melhor, veio da Europa a instrução para, digamos, essa regra de ouro ser integrada na Constituição. Está há uns meses. Não tantos assim. O PS disse logo que não e que preferiria integrá-lo na lei orçamental, na lei de enquadramento orçamental. De enquadramento orçamental. O que é que o PSD fez? Podia ter chegado a acordo na altura e tinha-se avançado. Não, senhor. Deixou ficar aquilo imposio, como se diz na gíria. Ficou imposio para não dar braço a torcer, como se costuma dizer. Agora, passado estes meses, veio dizer que sim, senhor. Pronto. Ou sim, senhora, veio ceder. O PS que podia também estar calado, não é? E dizer, bom, pronto, sim, senhor, a gente está de acordo, o país precisa disto. Ou não precisa. Se o PS está de acordo, temos que assumir que o país precisa. Vai dizer, não, eles recuaram e tal. O que é que adianta? Só causa, de um lado e do outro, só causa problemas e não resolve o problema que é a solução. Agora, mais importante, eu disse que concordava e nesta ótica concordo. Acho que sim, que é acho, se for resolvido na Europa, o que é que vamos fazer? E é, digamos, um passo no sentido de regular um pouco as coisas. Agora, fazer isso sem-se paralelamente criar regras estritas para o endividamento das empresas públicas, das empresas municipais e outras, e para evitar aquilo que tem vindo que aconteceu no governo anterior, do governo anterior pôr dívida nas empresas, nas estradas de Portugal, para a pública, andou a parquear dívida por tudo que é sítio. Madeira parqueou dívida, os Açores parquearam dívida, as empresas municipais, não é, que não vêm no orçamento. Portanto, se tudo isso continuar, digamos, a lei, ou digamos, a regra de ouro, vale o que vale. Porque os governos só podem... para inglês ver. É só para inglês ver. Os governos vão poder continuar. Ao fazer esta regra, e eu acho bem que se faça, mas tão ou mais importante que fazer essa regra para efeito externo, devíamos fazer uma regra a sério, digamos, das regras com que devem funcionar as empresas públicas, as empresas municipais, e de quais são e de qual é, e colocar no orçamento, ou pelo menos ser visível no orçamento, direta ou indiretamente, as dívidas do Estado em todos os seus setores. E acha que esta aparente cedência do PSD e do Governo pode querer significar que o Governo também vai querer uma outra cedência do PS numa outra matéria, como, por exemplo, na refundação do Estado? Pode também ser jogar aqui uma carta nesse sentido?
Pois, pode ser essa a intenção do PSD, não sei, mas tenho dúvida que o PS, no sentido também na de questão da aproximar os dois refundação partidos, do Estado, penso que em relação à regra de ouro, que o PS já tinha dito isso, e penso que o PS acabará por concordar e votar com o PSD, o CDS, o governo. Também na questão da lei dos trabalhadores portuários e dos problemas que aí há, eu estou convencido que o PSD irá também votar com o PSD, ou irá concordar com mais ou menos alterações a pormenores da lei. Na questão do Estado, tenho muitas dúvidas. E tenho muitas dúvidas que cheguem mesmo a acordo, mesmo que o PS aceite debater e discutir isso. Portanto, vai ser um caminho que o E governo por uma vai razão fazer muito sozinho. simples, quer dizer, repare, estão em digamos, ver isso a sério, a reestruturação do Estado, quer as funções. Eu penso que o PSD quer mais tratar das funções, retirando funções ao Estado, do que propriamente uma reestruturação e um modelo novo para o Estado. Porquê? Porque é mais rápido? Porque não mexe nos tem 3 interesses meses, não é? dos partidos em relação aos lugares. Está a compreender? Porque se, por exemplo, fizessem aquilo que eu defendo, que é a total profissionalização dos dirigentes do Estado, uma estrutura do Estado tradicional, diretores-gerais, contratados por concurso ou por outro sistema, e inamovíveis durante X anos. Inamovíveis da função de diretor-geral, podia sair de uma direção para outra. E acabar, portanto, com as FIAs de via partidária, que é aquilo que eu defendo, e sem o que não há reforma da administração, porque um dos problemas da administração pública é que não tem memória. Esta história de lá chegar um partido, ganhou as eleições, põe lá os seus dirigentes na administração pública, estão lá 3, 4 anos, depois vão embora. E depois vêm outros. A administração pública não tem memória, as coisas têm que ter uma certa continuidade. Muitas vezes são problemas complexos nas mais diversas áreas da administração. E não há memória das pessoas. Aquela série televisiva do Yes Minister mostrava muito bem isso, não é? Porque o ministro chegava e começava a querer fazer coisas. E o diretor-geral dizia, olha, Sr. Ministro, tenha cuidado, olha, que isso já foi assim, já não foi assado, veja lá e tal. E evitam erros, e funciona independentemente enfim, às vezes das decisões dos próprios ministros. Ora, isto era muito importante, mas isto vai entrar nos interesses das clientelas partidárias e o PSD vai debater-se um pouco nisso e não vai querer. O PS provavelmente também não, porque os interesses são similares e, portanto, eu tenho muito pouca esperança de que na questão da reforma do Estado cada governo faz a reforma, vem com o problema da reforma do Estado. E o Estado cada vez tem estado pior. Não é? Muito obrigada pela sua análise. Bom fim de semana. Igualmente para si também.